E aí? E aí? E aí? E aí? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos analisar o capítulo 142 de Solo Leveling que se passou. Meus amigos, que capítulo foi esse? Que bacanal o nosso protagonista está fazendo nesse mundo. Até os alemães estão com medo dele, será? Então vamos acompanhar esse capítulo. O capítulo anterior acabou com o nosso Rank S, aquele que tomou porrada, tomou uma surra bonita, uma saraivada bonita do pai do nosso protagonista Sung, com aquela raiva toda querendo pegar nosso protagonista, coitado, sabe que vai apanhar bonito. E não só isso, mas também temos muito esse enfoque no nosso protagonista com a chegada dele nessa conferência internacional das guildas. Não só porque ele é o único da Coreia do Sul a conseguir uma vaga para essa conferência, mas também o grande hype que está em cima dele. E todo mundo está querendo saber quem é essa guilda de um homem só. Então ele está chamando muita atenção. E nesse capítulo agora começa com as bandeiras dos países ali que estão ali nos Estados Unidos. E com a chegada de um líder / chefe de uma guilda da Alemanha. E eles estranham porque tem muitos repórteres ali. Por que será, né? Porque nosso protagonista, Sung, tinha chegado, né, o cara mais famoso da Coreia do Sul e do mundo agora. Depois de chamar muita atenção, fechando algumas dungeons. Por que será, né? E não era qualquer dungeon não, era dungeon de rank S pra cima, viu? Então, nosso protagonista é top. Então o assistente desse... Deixa eu ver aqui o nome dele. Leinart Liermer. O assistente desse cara avisa que é por causa dos... nosso protagonista, Sung. E assim, com muita inveja, esse assistente falando no diabo, a inveja é braba, viu? Dá pra ver que quando o ego tá em jogo, principalmente de guildas, seja do mesmo país, da Coreia, ou de outros países, o ego sempre tá em cima, né? Imagine com os rankings nacional, com o nosso Thomas André, o nosso surfista, como vai ser quando ele aparecer para tentar bater de frente com o nosso protagonista. O que será que vai acontecer, né? Continuando nosso capítulo. Assim, o chefe da Liernat, o alemão, foi em direção a saudar o nosso protagonista. Porém, quando chega perto, ele toma um susto. Parece que ele está trazendo um exército. Ele percebe, raras vezes, que alguém percebe quando o nosso protagonista está com as sombras dele. E esse foi um desses pessoas que conseguiu identificar esse exército de sombras que tem nosso protagonista. E assim toma um susto, pensando que ele ia declarar guerra para os Estados Unidos. Nosso protagonista ia declarar guerra para os Estados Unidos pela quantidade de sombras que ele tem. Esse cara já dá para perceber que é bastante forte somente ao perceber as sombras. Engraçado é a cara dele de susto. E mais engraçado ainda é o assistente do nosso protagonista. Como eu sempre digo, eu não arrisco falar os nomes, por isso que eu falo indiretamente neles. Então, ele avisa que deve ser um fã querendo tirar uma foto com ele. Olha o nível de sagacidade que tá o nosso protagonista e o assistente dele. Para quem pensava naquele rank E do início da obra, para um rank nacional, vamos dizer logo que ele é um rank nacional, está com essa bola toda. E não é pra menos, né? Vamos combinar. E não somente isso, ele também percebe, esse assistente do nosso protagonista, que eu vou deixar o nome aqui na tela, que eu não vou saber falar e também não vou lembrar, que é tanto anime, tanto série, tanto webtoons, que eu fico louco. E ele percebe que o chefe do monitoramento da Associação dos Caçadores estava ali, e com um pretexto de proteger nosso Sung, coitado. O nosso monarca da sombra, se ele quiser, ele termina com os Estados Unidos. Claro, né? Com suas devidas ordens. E a cara dele é a melhor. Me deram essa missão aqui, né? Não tenho o que fazer muito. Me deram essa missão para proteger o Sung. Né? Até parece que ele precisa, né? Mas uma coisa que a gente tem que falar. E os traços desse webtoon tá sensacional. Eles compilam traços simples, mas que ficam de uma maneira estilosa nesse webtoon. E no capítulo passado, como eu falei, se você não assistiu, tá aqui no card, sobre os traços no final daquele Rank S e do nosso Thomas André, tava sensacional. Até as veias estavam ressaltadas. Então eles sabem mesclar muito bem uma arte bem complexa com uma arte simples, que ao se misturar fica muito interessante. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Então Sung também é recebido na chegada pelo embaixador
da Ásia, nos Estados Unidos. E que nosso Sung está tão importante que até recentemente, ele disse que até recentemente ele era o embaixador. Só que agora ele também é responsável por Sung aqui na terra dos Estados Unidos. Aqui não, aqui é o Brasil, né? Mas você entendeu, lá na terra dos Estados Unidos. Ele é responsável. O tamanho da grandiosidade que Sung tomou na obra. E nos traços seguintes temos que todos os outros são levados para o seu quarto, menos Sung. Sung é levado pelo embaixador, ou se não responsável dele, para algum lugar. O que será que vai acontecer, né? Que é a chave desse capítulo. E no meio dessa conversa, Sung, com aquela cara dele, com olhos relapejantes... Não, nada a ver, irmão. Fala, é sobre meu pai. Essa conversa é sobre meu pai. Posteriormente a gente vê que essa conversa não é sobre o pai, mas sim sobre um dragão. Qual será o dragão, né? Que quase destruiu os Estados Unidos, destruiu o oeste dos Estados Unidos todos. Que dragão será esse? E já com medo, o nosso responsável por ele é tão responsável que ficou com medo. Não é sobre isso não. Tenha calma. Não vamos falar de um assunto tão delicado agora. Não se preocupe. E ele explica que algumas coisas que são segredos de Estado e que devem ser falados meio atrás das cortinas. Eu tenho que acostumar a olhar pra cá, não pra tela do celular. Eu tô aprendendo. Então vamos continuar nosso capítulo. Aí nosso Sung pergunta, para onde estamos indo? Aí o embaixador responde que estão indo para a Associação de Caçadores dos Estados Unidos. Para ele fazer sua proposta, no carro mesmo ele faz sua proposta. E para fechar com chave de ouro essa proposta lá na associação. Lá no subterrâneo, o que será que tem lá? Você leu esse capítulo? Você leu esse capítulo? Eu tenho certeza. E você sabe o que tem ali. E o embaixador, ao explicar que eles estão sob pressão devido à morte de Christoph, o nosso rank nacional que foi morto, e que estão botando a culpa no pai de Sung, e que com isso estão pensando que o responsável é a Coreia. Então Sung está meio nessa enrascada. Assim a Coreia apostando muito em Sung para preencher esse vazio nas forças. Pois ainda não foi revelada a morte de Chris. E que quando for revelada vai sair um escândalo global, claro, né? Como um ranking nacional morreu. Todo mundo vai querer saber. E que eles estão investindo todas as forças que eles têm para ter um substituto. Quem será que eles estão pensando para ser o substituto, né? E que agora a gente está indo para o destrinchamento desse capítulo, a parte mais importante desse capítulo, que é a apresentação do dragão Kamish, que foi o primeiro dungeon de rank S classificado nos Estados Unidos e quase destruiu os Estados Unidos. Precisou de muitos ranks altos para derrotar ele, precisou dos 5 ranks nacional para derrotar ele. E que ele dropou uma runa. E que agora o embaixador está tentando achar herdeiro para essa runa. E que ele pretende oferecer a uma certa pessoa, né? O nosso protagonista, o nosso monarca das sombras. Será que ele vai aceitar? E que ele apresenta essa runa como a última oferta dos Estados Unidos para nosso protagonista, Sung. Mas, logo cortando o papo, o nosso protagonista, querendo extrair a sombra desse dragão, esse monstro horripilante que passou e devastou os Estados Unidos, não toca nem no assunto da runa e pede para ir logo em direção aonde está esse dragão. Só que o nosso embaixador não sabe onde fica esse dragão exatamente. Mas uma pessoa sabe. E nosso protagonista pede para ir em direção a esse homem que sabe onde está o resto mortais do dragão Kamish. E após esse pedido do nosso protagonista Sung, nosso monarca das sombras, esse embaixador faz uma cara, a gente tem que esperar junto, né? Fazer o quê? E pulando, a gente já vai para esse chefe, que é uma autoridade superior. E ele parece muito com aquele cara do início da obra, como é o nome dele, do classe C. Eu vou deixar o nome aqui também, que foi junto com o Sung para o Covil Duplo no início, que foi o chefe dessa expedição nessa dungeon. Parece muito. Vocês também acham isso? E ele fazendo aquela cara, hã? Então o caçador Sung está aqui agora? E assim esse chefe pergunta, ele falou alguma coisa sobre a runa? Nada sobre a runa. Ele quer ver mesmo é o dragão aí. E eles descobrem, os caras são tão sagazes, não é à toa que são a cabeça do país, que o nosso protagonista Sung tem a capacidade de extrair poder, não sabendo como ainda, desses monstros, e assim tomando para si.
pois eles desconfiam, porque ele queria tanto ver um corpo, sendo que ele já sabe meio que quais são as habilidades do nosso protagonista, que é as sombras, ou seja, eles encaixaram uma coisa com a outra. Ele quer ver o corpo para tirar a sombra, para tornar um poder dele e se tornar mega poderoso. Porém, eles não têm como recusar essa oferta, pois eles estão loucos para ocupar a lacuna de Chris, o ranking nacional que morreu. Então, eles aceitam, assim observando como é feito essa extração das sombras. E que ele tem que levar esse requisito do nosso Sung ao diretor-geral, ainda acima desse chefe. Sung chegou a uma escala mais que global, porque ninguém quer negar nada para ele. E a gente vê nosso Sung ali sentado com aquela áurea roxa. Meu Deus, meus amigos, a pose, como eu sempre falei, a pose dele de jogador, como jogador, é surreal. E não só isso, toda hora, quando alguém fala em relação a ele, temos a cara de espanto. Eu quero ver chegar um momento que vai ter uma luta entre nosso Monarca das Sombras e alguns governantes. Eu tô louco para ver esse momento, para ver nosso Sung, como aconteceu nos capítulos, alguns capítulos atrás, quando ele foi novamente pro Covil Duplo e lutou contra o Arquiteto. Aquela luta foi sensacional. Eu quero ver lutas parecidas com aquela novamente. Provavelmente a gente vai ver luta nos capítulos que vem aí, será nessa conferência internacional, mas eu quero ver lutas entre um contra um, dois megas poderosos, Sung contra outro mega poderoso. Quem será? E assim ele é levado, o nosso protagonista é levado para onde está Kamish. E não só isso, nosso chefe ainda tenta persuadi-lo. Eu queria conversar antes de a gente ir para ver esse dragão. E nosso protagonista fica assim meio que pensando, imaginando. Quem imaginaria que estaria na associação um dragão desse, o resto dos mortais dele? Assim, chegando no nosso Kamish, o dragão que destruiu o primeiro Rank S, a primeira dungeon de Rank S que apareceu nos Estados Unidos. E ali estão eles, chegando para ver aquele imenso dragão. E que foram precisos vários caçadores de rank alto para manter aquele corpo do jeito que está. Então chega o grande momento desse capítulo. A extração da obra do grande Kamish. Será que ele vai conseguir? Nos capítulos na frente a gente descobre se ele vai conseguir ou não. Parece que ele vai conseguir no final, mas não vou dar spoiler não. Mas continuando. Ali ele pede, nosso protagonista Sung, pede para todo mundo ir para trás. E ele fazendo a pose, botando a mão para frente. Com aquela áurea roxa, maravilhosa. Com aquela pose de sempre. Tenta extrair a primeira vez, não consegue. Será que ele vai conseguir? Na segunda vez, aparece aquele mega áurea monstruosa do dragão, aquela grande áurea que assustou os Estados Unidos antigamente, aparece no final desse capítulo. Não só isso, mas quando o nosso protagonista fala as palavras-chave para fazer com que aqueles monstros virem sua sombra, erga-se, estendendo sua mão, é incrível. Eu quero muito ver isso em anime, e vocês também querem ver isso em anime, meus amigos, que incrível essa obra de arte. E assim acabando esse capítulo, que capítulo maravilhoso. A gente tá vendo muito esse enfoque no nosso protagonista com a chegada na conferência internacional. Não só nesse capítulo, mas os dois capítulos passados, estamos nesse enfoque dessa grande chegada do Sung. E agora vemos, além dessa chegada, esse capítulo apresentando para nós, nesse primeiro momento, nessa webtoon, esse dragão que é muito importante para os momentos posteriores, pois vai ter uma conversa entre esse Kamish e nosso protagonista. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, eu também estou tendo um pouco de dificuldade de acompanhar a novel que vem antes desse webtoon, pois eu não estou tendo muito tempo de acompanhar. E além dessa conversa desse Kamish, esse dragão, com o nosso protagonista, temos também a apresentação de novos problemas para o nosso Sung futuramente, que ele tem que ficar de olho. Então, continue nos acompanhando, e para você ver as análises antepassadas, está aqui no card, clica aí, pois vai vir muita coisa interessante pela frente. Então fiquem preparados, se inscreva no canal, deixa um like e nos vemos nos próximos capítulos. Valeu, falou, fui, tchau!